Olá, meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estamos chegando ao final da campanha. Esta semana, várias pessoas, partidos se manifestaram a respeito de apoios aos candidatos. E eu vou falar exatamente sobre os apoios que foram dados ao Lula no final da campanha. Tá certo? Vou emitir minha opinião sobre isso e ver se esses apoios foram positivos ou negativos ou o que for. Muito bem. Então, o grande apoio ocorrido aqui foi do FHC. Alckmin já é vice, saiu do PSDB, ele saiu do PSDB, mas eu coloco aqui porque ele é um dos fundadores desse partido e é vice do Lula. O Serra deu apoio, o Aécio também. Agora nós vamos analisar o que é que essas pessoas aí podem contribuir para aumentar os votos do Lula. Olha, eu já fiz algumas coisas aí sobre o FHC e para mim o FHC ele não tem mais nenhuma credibilidade como político. E aliás, eu tenho no FHC um dos políticos mais fracassados do país, porque ele tem uma longa vida dedicada à política, ele tem uma grande formação educacional, não é? Professor de universidade, PhD em Sorbonne, uma série de coisas, e ele vem de longa data, é sociólogo, não é? O que, em tese, ele seria um grande entendedor de Brasil, do povo brasileiro. E o que acontece não é isso que nós vimos. O Fernando Henrique, ele se elegeu a primeira vez como substituto do Franco, né? Ele é senador, o Franco saiu para ser governador e ele assumiu a senatoria lá de São Paulo. E depois o Fernando Henrique foi eleito presidente do Brasil, depois que passou pelo governo Itamar, como ministro da Fazenda, implantaram o Plano Real de absoluto sucesso, com uma equipe muito competente de economistas, e liquidaram a inflação no Brasil. Com essa liquidação da inflação no Brasil, que era um problema enorme no país, uma das primeiras prioridade, nota 1, era a inflação. Com isso, ele teve um sucesso grande e foi eleito facilmente no primeiro turno contra o próprio Lula. Depois o Fernando Henrique cometeu um erro estúpido porque ele se fala sempre como democrata. E nós vamos ver que até agora, semana passada, está no jornal, ele fazendo um manifesto pedindo ao povo brasileiro para votar na democracia. E aí a gente percebe que o Fernando Henrique é vaidoso, tem uma empáfia muito grande, é enganador e mentiroso. Porque o Fernando Henrique, quando ele é presidente, ele fez o primeiro governo muito bem, estava extremamente cotado, né? Aprovado pela população brasileira, o governo dele. Ele poderia ter eleito o Serra, que era ministro da Educação na época. Uma das funções do Serra foi ser ministro da Educação, e ficou tido como um dos maiores ministros de Educação que o Brasil já teve. E o Serra é extremamente competente, ele sabe administrar, ele conhece a administração pública muito bem, tem formação para isso, é PhD em Economia e assim por diante. Mas o Fernando Henrique, a vaidade, como sempre, né? Ele subiu a cabeça e ele resolve estender seu próprio mandato, como acontece ainda nas repúblicas de banana desses ditadores aqui da América Latina. E fez isso, fez um plebiscito, o plebiscito foi aprovado, ele foi para a Câmara e lá ele comprou vários deputados e senadores
e aprovaram a extensão do mandato dele, que era de 4 anos e passou para 8. O que é uma estupidez. Isso foi um golpe que ele deu no povo brasileiro. E ele está sempre falando que ele é um democrata, que ele está acima de partidos, etc. Tal. Você vê quanto ele é mentiroso e enganador, esse senhor Fernando Henrique Cardoso. Então, e daqui a pouco vou botar um vídeo para mostrar quem ele é realmente, pelas palavras dele. E hoje Fernando Henrique tem a impressão que ele não consegue nem se eleger a vereador em São Paulo, porque as pessoas desenganaram totalmente com essa figura indigesta. Muito bem. O Alckmin, você já sabe, o Alckmin tem uma campanha horrível, horrorosa, e eu vou mostrar aí embaixo, contra o Lula. E perdeu para o Lula. E agora ele vai sair com o vice-presidente do Lula. Olha, onde é que anda a cabeça desse pessoal? A cabeça desse pessoal só pensa em poder. Dizem até que o Alckmin está fazendo isso, esse esforço para ser de acordo com o antagonismo que ele tinha antes ao Lula, né? A raiva que ele tinha do Lula. Então, que ele está fazendo esse esforço tão grande para ser o vice do Lula, porque ele acredita que o Lula não termine o mandato. As suas condições físicas, sinais vitais estão indicando que ele não vai terminar o mandato e que ele, então, assumiria o comando do Brasil. Meus amigos, vou te contar. O Serra desapareceu. Ninguém fala mais no Serra. O Serra sumiu. Por quê? Porque foi indiciado, processado, o processo estava correndo no Supremo Tribunal Federal, ele foi lá pedir para tirar para ficar numa outra vara, acho que conseguiu isso. E foi um dos maiores fracassos políticos desse cara. Serra não será mais nada nesse país. E, obviamente, Bolsonaro vai ganhar e pior fica a situação desse pessoal. O Aécio, vocês viram o Aécio por aí? Nunca mais ouvi. Esse cheirador de pó, né? Ladrão, conforme vocês viram aí na televisão. Ele é ladrão. Comprovado. Tá certo? Então, esse quarteto aí não ajuda ninguém, derruba qualquer um candidato. O Lula já está no chão, com o apoio desse time aí do PSDB, desse quarteto, e acabou de liquidar. Bom, qual o efeito desse apoio? Eu já falei mais ou menos, mas eu gostaria de mostrar primeiro aqui. Deixa eu ver quem é esse aqui, eu tenho a impressão que é esse aqui. Mostrar esse vídeo aqui. Obrigado, muito obrigado a todos vocês aqui hoje pelas palavras tão generosas. É do Fernando Henrique. Eu queria, sendo breve, simplesmente dizer o seguinte: faz muitos anos que eu frequento solenidade desse tipo. Acompanhei, antes do PSDB, as lutas democráticas, do MDB, e mesmo anteriormente a isso. Eu nunca vi, há tanto tempo, tanta responsabilidade acumulada nas vozes e nos braços de gentes como as lideranças que estão aqui. Mas também eu nunca vi tanto jovem presente, tanta mulher presente, tanto representante dos mais sofridos como os negros aqui presentes. Isso dá energia. Obrigado. 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 Eu dizia. Obrigado. Isso dá energia. O tempo, pelo menos uma coisa, uma virtude traz. É conhecimento, experiência. Eu me recordo
de situações muito difíceis do Vou Brasil. andar um pouquinho aqui. O presidente Lula dizia que ele pegou o Brasil em 2003 com 12% de inflação. É verdade. Sabe por quê? Porque em 2002 todo mundo tinha medo que o Lula ganhasse. Ele ganhou e enfrentou a crise dele. E pôde se safar da crise, porque o mundo cresceu em prosperidade, como mostrou aqui há pouco o senador Serra. E agora? Agora nós temos na mão de nós próprios. Não virá uma alavanca externa para nos ajudar, porque a conjuntura mundial não está para isso. Mas nós temos força, como brasileiros e brasileiras, para reconstruirmos o Brasil. E vamos reconstruir o Brasil. Essa reconstrução se fará e já está sendo feita no dia a dia. Eu ouvi os discursos aqui, sobretudo dos nossos líderes do Congresso. Discursos que são discursos cheios de emoção, mas que não perdem aquele sentimento de que é preciso levar até o fim as coisas. É isso que nós precisamos. Precisamos ir até o fim para que o Brasil seja passado a limpo. As circunstâncias dirão como esse processo vai se encaminhar. O que ninguém pode ter dúvida é que, seja qual for o caminho pelo qual tenhamos que passar, o PSDB e seus aliados estarão sempre com um norte, com um rumo. Nós queremos reconstruir o Brasil, tirá-lo dessa tragédia para a qual fomos levados pela incompetência de um governo que não sabe governar. Não sabem governar, sabem mistificar, enganar, oferecer o que não tem, dar mais do que é possível e depois cobrar de quem? Do próprio povo pelo desemprego, pelo salário baixo. O ajuste, no final das contas, é isso, é reduzir os salários para que eles possam, então, retomar um impulso de produtividade. Mas quem vai pagar os preços, quem está pagando o preço maior, são aqueles que são os assalariados. E o governo, ele próprio que faz? Para reduzir seus custos. Acaso diminuíram um ministério? Ao menos simbolicamente, para mostrar que nós também, governo, vamos cortar na nossa carne? Não, nenhum ministério, nada. E agora, recentemente, está se propondo alguma coisa que é simbólico, que é diminuir ainda mais o abono salarial, as vantagens salariais. Eu fui presidente da República, como vocês sabem, enfrentei situações difíceis, muito difíceis. Agora, recentemente, eu disse nos Estados Unidos, numa homenagem que me fizeram, que em vários momentos eu perdi a popularidade. Popularidade se perde e se ganha outra vez. O que eu nunca perdi foi a credibilidade. Isso não se... E quando se perde a credibilidade, não há mais como recompô-la. Este governo perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. Quando se tem credibilidade, quando se chega ao povo diretamente, se explica por que vai tomar a medida. Se mostra que é necessário. Pode-se perder a popularidade, mas não a credibilidade. Esse governo não explicou nada. Ele simplesmente deu uma volta de 180 graus, mudou a sua política sem dizer nada até hoje. Não dá mais para acreditar. Quebrou um cristal. Agora, nós temos que fazer o que estamos começando a fazer. Reconstruir os caminhos. Várias vezes eu ouço, mas cadê a oposição? Onde é que está o PSDB? Pois bem, os que ouviram o que foi dito aqui percebem que nós temos sim caminho e que nós não temos a responsabilidade neste momento de tomar decisões. Esse é o governo quem tem que tomar, mas nós temos a responsabilidade, como está sendo desenhado e hoje foi aqui, de dizer qual é o rumo que nós vamos tomar. E aqui foi dito, vamos manter a democracia, vamos manter o crescimento econômico e vamos manter, sobretudo, isso com limpeza, com clareza, com ética, que nós faremos, que nós já fizemos. Nós temos experiência de governar. E os governadores que aqui falaram, todos eles têm uma longa tradição de trabalho pelo país. De modo que nós temos que ter, e com isso vou encerrando, orgulho de sermos brasileiros, da nossa correção, da nossa coragem. Estamos prontos, sim, dependendo das circunstâncias, a assumir o que venha pela frente. Que o PSDB sabe governar, já mostrou que sabe governar. Eu ouvi durante 13 anos, quase sempre silenciosamente, alguém que dizia nunca como antes. É verdade, nunca como antes se roubou tanto nesse país. É verdade. Eu ouvi dizer
que privatizar era um crime. Agora eu vejo que o governo, premido pelas circunstâncias, apela à iniciativa privada, que no mundo de hoje tem que haver cooperação entre o Estado e o setor. Meus amigos, vocês viram aí, não? Fernando Henrique dizendo que roubou, que o Lula roubou, quebrou o país. É esse que apoia? É esse que apoia o Lula? É esse que pede um manifesto por voto na democracia, que a democracia para ele é o Lula? É um negócio maluco isso. Fernando Henrique, além disso, não é? Ele já passou da idade, ele está muito velho, está caduco. Além de caduco, ele é extremamente vaidoso. Você vê, todo o tempo ele fala, está acima da política, acima disso e daquilo, mas na realidade ele é um político fracassado, que nunca elegeu ninguém depois que ele se elegeu. Todos os candidatos indicados por ele para presidente perderam. Esses todos aqui, ó, todos esses aqui foram candidatos do Fernando Henrique. E todos eles perderam para o Lula e perderam para a Dilma. Tá certo? É isso aí. E falando nisso, vamos aqui mostrar um outro, que é do próprio vice-presidente, né? O vice-presidente Geraldo Alckmin, que não só apoia, como é candidato. Lula disse que quer voltar ao poder, ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. É esse o apoiador do Lula e candidato a vice-presidente do Lula. Imagina, como é que você tem um vice-presidente que lhe trata dessa maneira? É claro, foi político passado há 4 anos, passado, sei lá, 8 anos passados. Mas é uma pessoa, quando pensa assim sobre alguém, não tem condição de pensar diferente. Porque eu acho que eles são farinha do mesmo saco. Ele tanto faz ele falar assim do Lula, como o Lula falar dele, não tem importância nenhuma, porque eles se juntam a qualquer hora, porque eles sabem que eles são ladrões mesmo, sabem que eles fazem mesmo. Então não tem importância, o importante é estar no poder e fazendo as coisas. Um quer tomar o poder do outro. É só isso. Ok, meus amigos, vimos aí que esse quarteto não é brincadeira, derruba qualquer um. Eu acho que o efeito é extremamente negativo para o Lula. Vamos ver aqui que está se falando muito no apoio que foi dado ontem, parece, do ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa. Olha só, o Joaquim Barbosa é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito inteligente, tem uma formação educacional das melhores, talvez seja um dos melhores currículos que tem no STF, e um lutador sozinho. Ele não tem grupos, ele não é ligado a nenhum grupo econômico, grupo de intelectuais, ou coisa assim, não é ligado. Ele é uma pessoa, é um indivíduo, é independente, é uma pessoa muito franca, uma pessoa muito correta, e nós vimos no julgamento do Mensalão. Foi ele o primeiro ministro, ou a primeira pessoa, vamos dizer assim, que como ministro, como presidente do Supremo Tribunal Federal, começou a botar na cadeia os criminosos de colarinho branco. E o primeiro que ele botou foi nada mais, nada menos do que o homem mais forte do governo Lula, José Dirceu. Ele trancafiou o José Dirceu. José Dirceu era forte. Eu acho que ele era ministro da Casa Civil na época que ele foi preso. Mas ele era um homem tão forte do governo que no início ninguém sabia se quem mandava era ele ou Lula. Havia essa questão. Então ele colocou, e daí em diante começou a colocar todos os poderosos na cadeia. Iniciou esse processo que foi continuado pelo Moro. Moro continua um processo, mas quem iniciou esse processo de colocar colarinho branco na cadeia foi Joaquim Barbosa. Então Joaquim Barbosa
teve uma saída do Ministério, uma saída um pouco estranha, que ninguém sabe por que realmente ele saiu do Supremo. Inclusive ele é uma pessoa nova, eu acho que ele tinha 57 anos ou 58, um negócio desse. Quando ele saiu quando ele foi aposentado voluntariamente do STF. E aí o Joaquim teve um período extremamente, todo mundo procurava para ele ser candidato, para ser presidente, para ser isso e aquilo, ele negava, ele nunca aceitou nada. E Joaquim, ele era muito sério, muito franco nas decisões lá no Supremo Tribunal Federal. A gente percebia que aquele pessoal todo, qualquer coisa, e Joaquim peitava todos aqueles ministros, Gilmar Mendes, Barroso, etc., tal, com segurança, porque ele foi nomeado ministro, evidentemente, porque o Lula precisava de uma pessoa de raça negra, assim como o Bolsonaro quis um evangélico, terrivelmente evangélico. Então Lula precisava mostrar a raça negra que no governo dele tinha valor. E por acaso, não por acaso, ele encontrou o Joaquim com um dos melhores currículos que tem no Supremo Tribunal Federal. É o currículo do Joaquim. Então a sopa juntou no mel, tá certo? E o Lula o nomeou como ministro e posteriormente ele assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal. Foi o relator do Mensalão. Fez um trabalho excelente, elogiado no mundo todo. O trabalho de Joaquim. E, evidentemente, agora as pessoas ficam falando, como é que ele, que condenou os principais petistas à cadeia em função do processo do Mensalão, ele hoje dá o apoio exatamente ao chefe daquela quadrilha que é o Lula. E ficam a fazer conjecturas. Eu tenho um pensamento que Joaquim age diferente desses outros que eu mostrei aí. Esses outros todos são políticos. Joaquim nunca foi político. A política mínima necessária para, como um advogado, atuar, tá certo? Mas não é um político profissional, nunca foi, nunca exerceu cargos, etc. E Joaquim, eu acho que ele tem uma cabeça diferente desse pessoal todo aí. Ele não tem patota, ele não tem grupo por trás dele. Ele é muito franco, ele é correto, ele é honesto. Ele diz as coisas que tem que dizer na hora ali. Eu acho até, sobre esse aspecto, ele é semelhante ao Bolsonaro, mas ele não gosta do Bolsonaro. Ele não tem nenhuma aproximação com o Bolsonaro. Muito bem. Então eu acho que o Joaquim, por não saber política, não soube aproveitar nada do que ele poderia ter aproveitado politicamente depois que ele deixou o ministério. E não fez nada. Em termos políticos, estou falando, não sei da vida particular dele, mas em termos políticos ele não fez nada. Eu acho que foram oferecidos aí candidato à presidência, a ministérios, e ele não aceitou. Tá certo? Como o Aécio mesmo tinha prometido, se ele apoiasse, ele queria o Ministério da Justiça, e ele não aceitou. Então, eu acho que a falta de habilidade política baseou tão somente na algeriza que ele tem ao Bolsonaro, levou a dar esse apoio ao homem chefe da quadrilha que ele pôs na cadeia. Agora, vem cá. Qual é o efeito desse apoio, Joaquim? Eu acho que é tão negativo como o apoio de cima. Porque Joaquim, eu tenho a impressão que quem perdeu foi o Joaquim. Porque o pessoal está na rua dizendo assim, como é que aquele cara, que era tão sério, tão direito, vota para o grupo, vota para o ninho dos petistas? Deve ter um interesse nisso.
eu tenho quase que certeza que não existe interesse. Porque a cabeça dele, como eu percebo, né, não funciona dessa maneira. No julgamento lá do tribunal, não vejo que ele era uma pessoa sozinha, uma pessoa não tinha grupo, independente, muito independente, por sinal. E, meus amigos, eu acho que é isso. Não tem mais nada além disso. Ele disse, olha, já quero meu apoio, o Lula quer meu apoio, vou dar meu apoio, não vou dar para o Bolsonaro, vou dar para o Lula, que pelo menos já me deu um cargo. Eu fui presidente do Supremo Tribunal Federal porque foi a oferta que o Lula me fez. Tá certo? Eu acho que a ação dele é diferente da ação de cima, desse quarteto aí. Esse quarteto está doido, interessado, como o próprio Alckmin, até que o Lula desapareça, politicamente ou sei lá, ou fisicamente, no sentido de ficar doente, de não poder continuar como presidente, para ele assumir. Eles estão loucos por isso. A Aécio, o Serra, a FHC é a mesma coisa. Não se importa com a vida do Lula. Não é que o Joaquim importa com a vida do Lula, mas ele não olha dessa maneira. Ele deu uma, não gosto do outro, dobro esse, pronto. É isso aí, simplesmente isso, porque ele é um homem simples, Joaquim. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau.